Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema, no dia 15 de agosto de 2026. Hoje estamos aí no dia 204. Tem hora até que eu esqueço do número, mas estamos aí, 204 dias aí na nossa caminhada. E hoje o nosso tema é Esperança que Fortalece. E qual será o nosso grande objetivo no devocional de hoje? Entender que esperança não é acreditar que tudo vai se resolver rapidamente, mas confiar que Deus continua cuidando de nós enquanto seu propósito se cumpre. Então, só para vocês terem uma ideia, ontem nós falamos sobre ouvir Deus falar, foi maravilhoso, e aprendemos que ouvir Deus também significa obedecer, mesmo quando aquilo que ele diz não é o que gostaríamos de ouvir. E isso nos prepara para o texto de hoje. Faz uma conexão com o texto de hoje, sim. Porque hoje nós vamos encontrar duas mensagens. Duas mensagens. A primeira mensagem dizia o seguinte: vai acabar logo. A outra dizia: o processo será mais longo, mas Deus continuará com vocês. Então, a partir desse contexto aí, do inicial do nosso devocional, esperança não é acreditar apenas em boas notícias. É continuar confiando em Deus, mesmo quando a resposta não é aquela que esperávamos. Por isso, o tema Esperança que Fortalece vai nos fazer começar por aquilo que nos fortalece todos os dias, que é a nossa oração. A nossa oração de abertura, agradecendo mais uma vez ao Pai por esse momento. Estamos aqui juntos, logo pela manhã, recebendo a mensagem dele. E maravilhoso quando a gente recebe a mensagem, sabendo que ela vai modificar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, não somente para hoje, mas para todos os dias da nossa vida. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai amado, grandioso, bondoso, toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Obrigado por mais esta manhã. Obrigado porque em cada dia tua palavra renova a nossa esperança. Senhor, existem momentos em que gostaríamos de respostas rápidas. Existem situações que gostaríamos que terminasse hoje, mas nem sempre acontece assim. Por isso, ensina-nos a confiar não apenas quando vemos a solução, mas também enquanto esperamos. Fala ao nosso coração nesta manhã. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a descansar na certeza de que tu continua cuidando de nós. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso aí, Deus continua cuidando de nós. Essa é uma frase, é uma declaração que nós não jamais devemos esquecer. Por isso que agora nós vamos entender o que está acontecendo em Jeremias, capítulos 28 e 30. O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro, Jeremias 28, que nós vamos falar do capítulo 28 a 30. Então, Jeremias 28 nos apresenta Ananias, um falso profeta. Ele, Ananias, anunciou uma notícia que todos gostariam de ouvir. E com essa notícia, em 2 anos, tudo estará resolvido. Por isso, pessoal, nem toda mensagem agradável vem de Deus. Isso é que temos que ter atenção. Deus pode nos ensinar a florescer enquanto esperamos. Esse é um contraponto a essa, vamos dizer, essa declaração do Ananias, o anúncio do Ananias. Era uma mensagem agradável, mas havia um grande problema. Essa mensagem do Ananias não vinha de Deus. Jeremias, o profeta, precisou dizer a verdade, mesmo sendo uma verdade mais difícil. Por isso, no capítulo 29, Deus fala ao povo que estava no exílio. Primeiro, construam casas, plantem, casem-se, vivam. Em outras palavras, ele falava assim: enquanto vocês esperam, continue vivendo. Pessoal, a demora não significa que Deus se esqueceu de nós, jamais. Por isso, ó, o capítulo 30 fala o seguinte: encontramos promessas de restauração.
Deus não havia se esquecido do seu povo. Deus continua sendo Deus de cura, restauração e esperança. Por isso, agora nós vamos guardar quatro verdades nesta manhã. E a primeira verdade que devemos guardar é qual? Nem tudo que eu quero ouvir é aquilo que Deus está dizendo. Às vezes, a verdade de Deus confronta antes de confortar. Então, são palavras parecidas, mas vou repetir. Às vezes, a verdade de Deus confronta antes de confortar. Confronta, como a gente tem aprendido, é um momento de refletir, de reflexão. Por isso que, quando a gente olha, principalmente, a segunda verdade, que é posso florescer mesmo enquanto espero. Não preciso colocar a minha vida inteira em pausa porque uma resposta ainda não chegou. Deus não fala isso. A terceira verdade, a demora não significa abandono. Deus continua presente mesmo quando o processo demora mais do que imaginávamos. A demora é nosso pensamento, mas uma verdade precisa ser dita, uma verdade a mais. O tempo de Deus sempre vai ser perfeito. Por isso que a quarta verdade é Deus ainda escreve histórias de restauração. E aqui quando eu falo no capítulo 30, ele termina apontando para a cura, para o cuidado e esperança. Agora vamos começar por uma verdade que nem sempre é fácil aceitar. Isso vai estar no primeiro bloco, que nós colocamos o título de O que Deus está me ensinando. E o que Deus está nos ensinando? Que nem toda boa notícia é uma palavra de Deus. Então vamos lá. Às vezes queremos tanto uma saída rápida da dor que nos agarramos a palavras doces, mas vazias. Deus, no entanto, ama tanto seus filhos que não lhes promete atalhos, mas caminhos seguros. A verdade de Deus pode até confrontar, mas sempre cura. É melhor ouvir o que o Senhor realmente diz do que se iludir com o que gostaríamos que ele dissesse. Esse é o ponto importante desse primeiro bloco. E o que é que eu posso destacar nesse primeiro bloco? Primeiro, Ananias prometeu uma solução rápida. Imagina a situação. O povo estava sofrendo e aparece alguém dizendo: daqui a 2 anos tudo isso termina. Quem não gostaria de ouvir isso, né? Mas o problema não estava em a notícia ser boa, não. O problema era que Deus não havia dito aquilo. A sua mensagem era agradável, sim, mas aqui encontramos uma verdade importante para a nossa vida. Por quê? Se não vem de Deus, aquilo que parece uma verdade, por quê? É aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E nem sempre aquilo que queremos ouvir é aquilo que precisamos ouvir. Vamos lá. Repetir que isso é muito simples, mas também é muito sensível. Nem sempre aquilo que queremos ouvir, então queremos ouvir, é aquilo que precisamos ouvir. Então existe uma diferença entre querer ouvir e precisar ouvir. Por isso, pessoal, Jeremias permaneceu ser fiel à verdade. Sim, o próprio texto diz hoje que é algo muito forte. É melhor ouvir o que o Senhor realmente diz do que se iludir com o que gostaríamos que ele dissesse. E é nesse momento que nós vamos agora levar o primeiro confronto desta manhã. E o primeiro confronto desta manhã vai falar sobre o quê? Sobre pensamento. E o que eu posso classificar como pensamento errado, por isso que Deus quer mudar em mim, quer mudar em você, é o quê? Se a mensagem me agrada e combina com aquilo que desejo, então deve vir de Deus. Olha só, então deve vir de Deus. Esse confronto é importante porque podemos confundir o que eu quero com é o que Deus quer. E não são necessariamente a mesma coisa. Uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que Deus quer. Por isso que nós temos que ter o pensamento certo. E o pensamento certo é o quê? Não quero apenas ouvir aquilo que desejo. Quero conhecer aquilo que Deus realmente está dizendo.
Eu não digo que é coincidência, porque a palavra nos mostra todos os dias que nada acontece por acaso, e sim sempre temos, principalmente quando a gente vê de uma forma tão clara como o devocional nos apresenta. Ontem eu fiz um comentário para uma pessoa querida que agradecendo a essa pessoa pela participação que ela teve recentemente na minha vida. E principalmente porque eu comentei que essa pessoa falou aquilo que eu estava precisando, não aquilo que eu queria estar ouvindo. Mas Deus é tão bom porque exatamente ela usou uma pessoa que eu confio, pessoa que eu gosto, pessoa que eu tenho admiração, e isso, consequentemente, me fez entender não aquilo que eu queria ouvir, mas aquilo que eu precisava ouvir. Então, isso vai de encontro exatamente com isso que nós estamos compartilhando hoje. E o exemplo do dia a dia que eu vou trazer para vocês é: estou esperando uma resposta e começo a aceitar apenas palavras que confirmam aquilo que eu já gostaria que acontecesse. Pessoal, isso aqui é sempre importante fazer uma análise desse exemplo, porque quando estamos esperando muito por alguma coisa, qualquer palavra que confirme nosso desejo parece boa. Isso já aconteceu com você? Você está esperando alguma coisa e alguém vem e fala uma coisa e fala: não, é isso. Deus é isso. Deus é isso. Só que a nossa referência continua sendo a verdade de Deus. Então, como nós temos colocado, nem tudo que desejamos é aquilo que o Senhor deseja para nós. Nesse momento, nós temos que declarar. Declarar porque o pensamento certo diria o quê? Senhor, mesmo que tua resposta seja diferente daquilo que eu esperava, quero permanecer na tua verdade. E essa verdade, pessoal, vai muito em linha com essa pergunta que eu vou compartilhar com vocês aqui, para realmente que a gente possa refletir. A pergunta é: tenho buscado a vontade de Deus ou apenas uma confirmação daquilo que eu já quero? Esse momento é importante, porque essa vai nos levar para o segundo bloco. E se a resposta de Deus for ainda vai demorar, como viver enquanto esperamos? Então vamos lá. Então, o segundo bloco vai falar exatamente do quê? O que Deus quer nos ensinar. Primeiro, que nós possamos aprender a florescer enquanto esperamos. Então, vamos lá. Ananias, um falso profeta, anuncia uma boa notícia. O cativeiro acabaria em 2 anos. Uma promessa que soava agradável, mas não vinha do coração de Deus. Jeremias, com temor, se levantou para dizer: não é isso que o Senhor falou. Em vez da libertação imediata, Deus envia uma carta por meio do profeta Jeremias dizendo: edifiquem casa, plantem, casem-se, multipliquem-se, orem pela paz da cidade. O exílio não acabaria logo, mas Deus prometia estar com eles no meio do cativeiro. Ou seja, depois de mostrar que o exílio não terminaria em 2 anos, Deus poderia simplesmente ter dito: agora esperem. Mas não foi isso. Não foi isso que Deus falou. Por meio de Jeremias, Deus orientou o povo a continuar vivendo. Através do quê? Edifiquem casas, plantem, casem-se, multipliquem-se, ou seja, continue vivendo. Em tempo de construir, plantar e formar famílias, o que é que nós devemos fazer? Pessoal, a espera não precisa paralisar a nossa vida. Isso é muito forte para nós, né? Porque às vezes nós perguntamos: quando isso se resolve? Ou quando isso vai se resolver? Será se a partir do momento que isso resolver, eu vou voltar a viver? Mas Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo: ó, viva comigo também durante esse processo. E talvez hoje, dia 15 de agosto, você esteja vivendo uma espera. E a palavra nos ensina: não coloque toda a sua vida em pausa por causa de uma resposta que ainda não chegou. Confie em Deus. Continue vivendo porque Deus está agindo. E isso confronta diretamente nossa atitude durante essa espera. Se confronta diretamente nossa atitude, nós vamos para o confronto. E o confronto do quê? O que Deus quer mudar em mim?
através das atitudes. Então vamos lá. Uma atitude errada que eu estou classificando aqui, vamos lá. Paralisar minha vida enquanto espero que uma situação mude. Essa frase eu entendo que é comum, que eu já fiz, já escutei, alguma coisa nesse sentido. Quando isso acontecer, eu começo. Quando isso passar, eu faço. Quando a resposta chegar, eu vivo. Isso já aconteceu, né? Então, a atitude certa é o quê? Continuar vivendo, crescendo e sendo fiel a Deus enquanto esperamos. Deus ensinou aquele povo isso: vivam enquanto esperam. A espera não precisa ser um tempo perdido, de forma alguma. Por isso que o exemplo do dia a dia é: fico tão concentrado naquilo que ainda não aconteceu que deixo de perceber o que Deus já colocou diante de mim hoje. Esse é o ponto. Talvez exista algo que você ainda não pode mudar, mas existem muitas coisas que Deus já colocou em suas mãos hoje, 15 de agosto. Vamos parar, vamos refletir, vamos revisar, mas principalmente confiar em Deus. Por isso que nós temos que declarar. A atitude certa diria o quê? Enquanto espero pelo amanhã, quero ser fiel no lugar onde Deus me colocou hoje. Sim, hoje. Por isso que eu vou trazer aqui uma pergunta para confrontar e para refletir mesmo. Olha só a pergunta. Tenho vivido o presente ou apenas esperado pelo dia em que tudo vai mudar? Vamos lá. Então, essa pergunta é importante porque agora, enquanto a espera demora, mas quando a espera demora, outro pensamento pode entrar em nosso coração. Vou repetir. Mas quando a espera demora, outro pensamento pode entrar em nosso coração. E qual seria esse pensamento, Sandra? Então vamos para o terceiro bloco, que vai dizer o que Deus está me ensinando. Começa por onde? A demora não significa que Deus se esqueceu de mim, se esqueceu de nós. Então vamos lá. Talvez hoje você esteja em um exílio, um tempo de espera, silêncio ou incertezas. E Deus, em vez de tirá-lo imediatamente de lá, o chama para florescer onde você está. Ele quer lhe ensinar a viver com fé, mesmo em lugares onde você não gostaria de estar. Ele está contigo aí, e no tempo certo virá o livramento. Contudo, mesmo falando de juízo, Deus termina com a promessa de cura. Curarei as tuas feridas e te restaurarei. Ele não se esqueceu do seu povo. Cada lágrima, cada dor, cada perda está sendo visitada pela graça restauradora do Senhor. Aleluia. Por isso que Deus nos coloca na seguinte linha. Vamos lá. O texto de hoje vai nos dizer principalmente que o exílio seria mais longo do que o povo desejava. Sim, no tempo certo virá o livramento. Essa expressão é importante, no tempo certo. Deus continuaria presente durante aquele tempo. O povo queria uma resposta rápida, mas Deus estava dizendo: ainda não, mas eu continuo aqui. A fidelidade de Deus não dependia da rapidez da resposta. E talvez seja uma palavra para alguém nesta manhã. A resposta ainda não chegou, a situação ainda não mudou, mas, pessoal, a demora não significa que Deus se esqueceu de você. Por isso que o futuro continuava nas mãos do Senhor. Amém. O texto nos lembra que Deus conhece cada lágrima, cada dor e cada perda. Ele continua presente no processo. Então, precisamos cuidar da maneira como interpretamos o silêncio e a espera. Como? Fazendo o confronto do terceiro bloco. Através do que? Da postura. Postura errada. Interpretar a demora como abandono de Deus. Nós temos facilidade para associar demora é igual a esquecimento, mas não necessariamente é assim. Por isso que a postura certa é continuar confiando que Deus está comigo, mesmo quando ainda não vejo a resposta. Pessoal, esperança verdadeira eu ainda não vejo, mas continuo confiando. E olha o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Orei, esperei e a situação continua igual.
então começo a pensar que Deus não está me ouvindo. Esse é o ponto que nós temos que analisar. Talvez você já tenha orado muitas vezes, sim, pela mesma situação, vamos pensar dessa forma. E nada parece ter mudado. Porém, o texto de hoje nos lembra exatamente o quê? Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu de você. Por isso que nós temos que declarar sim, declarar de que forma? Senhor, ainda não vejo a resposta, mas continuo confiando no teu cuidado. Isso é maravilhoso, porque quando a gente recebe, quando a gente faz essa declaração, perceba que a pergunta para essa resposta vai ficar simples de responder. Vamos lá. A pergunta que eu vou trazer para vocês aqui é: quando Deus não responde no meu tempo, a minha confiança permanece? Aí eu já coloco para que a gente falou na declaração acima. Senhor, ainda não vejo a resposta, mas continuo confiando no teu cuidado. Então percebe-se que a nossa declaração responde essa pergunta. E é justamente aí que Jeremias nos leva da espera para a restauração. Em que momento? A partir do último bloco, que se chama O que Deus está me ensinando. Exatamente, o que Deus está me ensinando. E o que Deus está nos ensinando? Deus cura e reconstrói. Então vamos lá. O último bloco. Deus não deixa feridas abertas. Ele cura com ternura e reconstrói com amor. Pode até demorar ou parecer improvável, mas a restauração de Deus sempre chega. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e mesmo que haja dor, a promessa permanece. O amanhã de Deus é cheio de esperança. Deus não apenas fala, ele cuida, guia, restaura e cumpre. Que a palavra aqueça o seu coração com a certeza de que a fidelidade do Pai permanece mesmo nos dias difíceis. Lembre-se, ele já está preparando o novo que virá. Aleluia. Aleluia. Porque, olha só, nesse último bloco, o que é que a gente pode destacar? Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não deixa feridas abertas. Ele cura com ternura e reconstrói com amor. Veja bem que o outro ponto a destacar é, se ele promete cura para as feridas, o texto fala de lágrimas, fala de dor, fala de perdas, fala de feridas, mas não termina nelas. Sua restauração acontece com cuidado e amor. Deus promete exatamente isso: cura e restauração. Talvez o processo não aconteça na velocidade que gostaríamos, mas a fidelidade de Deus permanece. E se permanece, pessoal, mesmo em dias difíceis, ainda existe esperança. Isso não é só uma frase bonita. É por isso que a nossa esperança não depende de dizer amanhã tudo estará resolvido. Nossa esperança diz: seja qual for o amanhã, Deus continuará comigo. E isso nos leva ao último confronto desta manhã. O último confronto desta manhã vai falar do quê? Principalmente que nós devemos guardar essa frase: Deus não deixa feridas abertas. Ele cura com ternura e reconstrói com amor. Se Deus faz isso, e nós temos certeza que sim, olha só o que nós devemos escolher. Primeiro, vou colocar aqui a escolha errada, na minha visão. Permitir que a dor tenha a última palavra sobre a minha história. Nós sabemos que a dor é real e não precisamos fingir que ela não existe. Mas existe um grande perigo: deixar que aquilo que nos feriu passe a definir nosso futuro. Por isso, pessoal, a escolha certa é o quê? Escolher continuar confiando na restauração do Pai, de Deus, mesmo durante esse processo. O texto aqui não manda negar a ferida de forma alguma. Ele aponta para um Deus que cura e restaura. Por isso, podemos dizer: eu fui ferido, mas a minha história não termina na ferida. Amém. Muito importante essa frase, porque ela vai nos dar uma clareza, principalmente usando esse exemplo que eu estou compartilhando aqui com vocês, que fala o quê? Algo me feriu profundamente e começo a acreditar que nunca mais conseguirei reconstruir aquela área da minha vida.
Talvez alguma área da nossa vida pareça difícil de reconstruir. E é justamente nesse lugar que precisamos entregar novamente nossa esperança a Deus. Por isso que o tema de hoje é esperança que fortalece. E a pergunta, pessoal, vamos lá, mas primeiro vamos para uma declaração. A declaração que é simplesmente maravilhosa. A declaração é o seguinte: minha dor faz parte da minha história. Veja que eu não estou negando, mas não precisa determinar o meu futuro. Estou afirmando e declarando. Se estou declarando, a pergunta que eu estou compartilhando com vocês é: tenho permitido que minha dor fale mais alto do que a esperança que Deus me oferece? Agora vamos juntar todas essas quatro verdades que nós vimos essa manhã de uma forma sucinta, clara e objetiva, porque vale lembrar o que Deus nos ensinou hoje. No primeiro bloco, nem tudo que eu quero ouvir é aquilo que Deus está dizendo. Esperança verdadeira não se apoia apenas em palavras agradáveis, ela se apoia na verdade de Deus. Já no segundo bloco, nós vimos o quê? Que posso florescer mesmo enquanto espero. Não preciso suspender minha vida até que tudo se resolva. Foi isso que nós aprendemos. Já o terceiro bloco, a demora não significa abandono. Deus continua presente mesmo quando a resposta ainda não chegou. E agora, por último, vimos que Deus ainda escreve histórias de restauração. A dor pode fazer parte da história, mas não precisa ser o capítulo final. E pessoal, essas quatro verdades nos levam à mensagem central desta manhã. Qual seria a mensagem central desta manhã, Sandro? Compartilha aqui conosco. Sim, vou compartilhar. A mensagem central é: esperança não é acreditar que tudo vai se resolver rapidamente. É confiar que Deus continua cuidando de nós enquanto esperamos. Isso é maravilhoso. Saber que aquilo que nós está, vamos dizer, criando uma ansiedade, a gente tem que confiar porque Deus está cuidando, Deus está tratando. Por isso, guarde isso no coração. Nem sempre será rápido. Se tivéssemos que levar apenas uma verdade do devocional de hoje, eu gostaria que fosse esta: esperança não é acreditar que tudo vai se resolver rapidamente. Mais uma vez, esperança não é acreditar que tudo vai se resolver rapidamente. Nem sempre será como eu esperava. Essa é a segunda verdade que nós temos que guardar. Ananias prometeu uma solução rápida, mas aquela promessa não vinha de Deus. Deus continuará presente. Jeremias apresentou uma realidade mais difícil. Haveria espera, mas Deus não abandonaria seu povo durante a espera. Por isso que nós fechamos com a quarta verdade, que é: a sua fidelidade permanece. Sim, eu espero, Deus continua presente e eu continuo vivendo. Por quê? Minha esperança permanece. Isso é maravilhoso, né? Então agora vamos trazer toda essa verdade que nós lemos agora para uma única, hoje. Então vamos lá. O que nós devemos aplicar hoje? Primeiro, faça três perguntas ao Pai. A primeira pergunta é: existe alguma situação em que estou exigindo de Deus uma resposta no meu tempo? A segunda pergunta é: tenho deixado de viver o presente porque estou esperando algo mudar? Talvez nossa atenção esteja tão presa ao amanhã que não esperamos ou que não estamos percebendo hoje, tá? Então, isso é a atenção. E a terceira pergunta é: em que área preciso renovar hoje minha esperança em Deus? Por isso, nós vamos agora, hoje, fazer algo que também é necessário. Primeiro, orar. Senhor, enquanto espero, ajuda-me a continuar vivendo, confiando e florescendo contigo. Veja como é simples, objetiva e clara. E é isso que Deus espera de todos nós, que nós possamos apresentar nossa esperança ao Senhor todos os dias e perceber aquilo que Ele já nos entrega. Porque enquanto esperamos por aquilo que desejamos, Deus está cuidando para entregar no tempo dele. E o tempo dele, todos nós sabemos que é perfeito. Nem é mais, nem é menos. É o tempo certo. Por isso, se é o tempo certo, pessoal, então vamos agradecer ao Pai
esse tempo maravilhoso, esse tempo de qualidade e precioso que Ele nos deu nessa manhã. Que possamos sim, como foi comentado no devocional, que nem tudo aquilo que é apressado é o melhor. Que nós possamos esperar sempre o tempo do Senhor, o tempo do nosso Pai, o tempo de Deus, porque é maravilhoso. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos nesse momento de gratidão e de agradecimento. Pai amado, grandioso, bondoso, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque nossa esperança não está na rapidez das respostas, a nossa esperança está em ti, Pai. Senhor, existem situações que gostaríamos que já tivesse terminado, sim, mas existe resposta pela quais ainda esperamos. Por isso, ajuda-nos a não interpretar a demora como abandono. Enquanto esperamos, Pai, ensina-nos a viver, a plantar, a construir, a crescer, a florescer no lugar onde estamos. E quando nosso coração estiver cansado, renova a nossa esperança, Pai. Visita também nossas feridas, aquilo que ainda dói, aquilo que ainda precisa ser reconstruído, e faz permanecer em nosso coração a verdade desta manhã. Tu não deixas feridas abertas. Tu curas com ternura e reconstrói com amor. Que a nossa confiança permaneça firme enquanto esperamos pelo teu agir, Pai, porque sabemos que esse é o tempo certo. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aí a presença de todas vocês aí. Mais um café que nós tomamos assim com gratidão, porque é maravilhoso tomar um café com o Pai. Então, aprendemos hoje que esperança verdadeira é continuar confiando em Deus enquanto esperamos. Sim. Então, se nós esperamos o dia de amanhã, faça isso hoje. Leve essa verdade contigo. Deus não deixa feridas abertas, ele cura com ternura e reconstrói com amor. E reconstruindo com amor, olha só que nós vamos rever. A nossa missão continua: conhecer a palavra, viver a palavra e compartilhar a palavra. Por isso, amanhã te espero às 6h21. Tenha um sábado maravilhoso e amanhã estaremos aqui, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Fique com Deus, Amém. tá? Tchau. Bom dia.